Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Bom, então vamos retomar a nossa meditação. Nós começamos, na última semana, a meditação sobre o 9º artigo da nossa profissão de fé, creio na Santa Igreja Católica. E nós começamos a meditar o primeiro parágrafo desse artigo, que tem por título A Igreja no Desígnio de Deus. E naquela oportunidade nós falamos sobre as denominações e as imagens da Igreja. Hoje nós vamos meditar sobre a origem, a fundação e a missão da Igreja. O Catecismo nos diz que para perscrutar o mistério da Igreja, convém meditar primeiro sobre a sua origem no desígnio da Santíssima Trindade e sobre a sua realização progressiva no curso da história. E é muito importante nós termos atenção para isso. A Igreja, ela não nasce por acaso, ela não nasce como consequência de um desejo humano, né? Os homens se decidiram a se reunir em igreja, mas ela nasce de um plano que está no coração do Pai. O Catecismo nos diz, eu cito aqui literalmente essa afirmação: o Pai eterno, por libérrimo e arcano desígnio da sua sabedoria e bondade, criou todo o universo, decidiu elevar os homens à comunhão da vida divina, a qual chama todos os homens em seu Filho. Todos os que creem em Cristo, o Pai quis chamá-los a formarem a Santa Igreja. Ora, vamos dar uma parada aqui na nossa leitura do Catecismo da Igreja. Nós vamos nos recordar que quando nós começamos a nossa meditação sobre o Catecismo da Igreja, e nós falamos sobre o plano de Deus, o desejo de Deus, era que, ao criar o ser humano estivesse em comunhão com Ele, com o Pai. E, nessa comunhão, também vivessem em comunhão uns com os outros. Esta comunhão dos seres humanos com Deus e entre si, ela é realizada na Igreja. Por isso nós podemos dizer que Deus quis a Igreja. Desde o princípio, Deus desejou a Igreja. Essa família de Deus se constitui e se realiza gradualmente ao longo das etapas da história humana, segundo as disposições do Pai. Nesse ponto, o Catecismo da Igreja, ele retoma uma afirmação do documento conciliar do Vaticano II, a Lumen Gentium, no seu parágrafo 2º, que faz a afirmação assim: desde a origem do mundo, a Igreja foi prefigurada. Foi admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na Antiga Aliança. Foi fundada nos últimos tempos. Foi manifestada pela efusão do Espírito. E no fim dos tempos será gloriosamente consumada. Retomamos essa afirmação do Vaticano II justamente porque é em cima dela que se estrutura todo este ponto sobre o qual nós estamos meditando hoje. Cada uma dessas afirmações ela é desdobrada em uma meditação dentro do Catecismo. Então vamos tomar essas afirmações e as meditações que o Catecismo apresenta para nós. A primeira afirmação, de que a Igreja foi prefigurada desde a origem do mundo, ela é explicitada no Catecismo com uma outra reflexão que vem do tempo dos Santos Padres. O Catecismo, ele retoma o pastor de Hermas, que diz que o mundo foi criado em vista da Igreja. Ou seja, já os primeiros cristãos, lá nos primeiros tempos da história da Igreja, eles tinham essa consciência de que existe uma relação entre a criação de todo o universo e a instituição da Igreja por parte de Cristo. O mundo foi criado em vista da Igreja, diz o pastor de Hermas. Depois, o Catecismo nos diz, explicando também isso, que Deus criou o mundo
em vista da comunhão com sua vida divina, comunhão esta que se realiza pela convocação dos homens em Cristo, e esta convocação é a igreja. Lembramos o significado da palavra igreja que nós afirmamos no último encontro. A igreja é a finalidade de todas as coisas, uma citação aqui de Santo Epifânio. E as próprias vicissitudes dolorosas, como a queda dos anjos, o pecado do homem, só foram permitidas por Deus como ocasião e meio para desdobrar toda a força do seu braço, toda a medida de amor que ele queria dar ao mundo. Nos afirma São Clemente de Alexandria que, assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim também a sua intenção é a salvação dos homens e se chama igreja. Então, isso é a primeira afirmação, o primeiro desdobramento da primeira afirmação do documento Lumen Gentium. A segunda afirmação é de que a igreja ela foi preparada na antiga aliança. Esse congraçamento do povo de Deus, ele começa no momento em que o pecado destrói a comunhão dos homens com Deus e dos homens entre si. A convocação da igreja é, por assim dizer, a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. Essa reunificação, ela se realiza secretamente dentro de todos os povos, como nos afirma o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 35, em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça, lhe é agradável. Mas nós temos uma preparação longínqua e uma preparação imediata da igreja. A preparação longínqua da reunião do povo de Deus, ela começa com o chamado ou a vocação de Abraão, que recebe de Deus a promessa de que ele será pai de um grande povo. Já a preparação imediata deste congraçamento dos homens, ou do povo de Deus, se encontra na eleição de Israel como povo de Deus. Por sua eleição, Israel deve ser o sinal do congraçamento futuro de todas as nações. Mas nós vemos que Israel não permaneceu fiel à sua vocação. Já os profetas acusaram Israel de ter rompido a aliança e de ter se comportado mesmo como uma prostituta. E assim, os profetas anunciaram uma nova e eterna aliança que seria concretizada ou instituída em Cristo. E aí nós chegamos à terceira afirmação do documento conciliar, de que a igreja ela foi instituída por Cristo Jesus. O Catecismo nos diz que cabe ao Filho realizar, na plenitude dos tempos, o plano de salvação de seu Pai. E, aliás, este é o motivo da sua missão. O Senhor iniciou a sua igreja pregando a boa nova, ou seja, o advento do reino de Deus que foi prometido nas Escrituras havia séculos. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino dos céus na terra. E a igreja é o reino de Cristo já misteriosamente presente. Ela é sacramento e semente do reino de Deus entre os homens. Este reino se manifesta lucidamente aos homens nas palavras, nas obras e na presença de Cristo. Acolher a palavra de Cristo é acolher o próprio reino. O germe e o começo do reino são o pequeno rebanho, como Jesus denomina no capítulo 12 do Evangelho de São Lucas, versículo 32. Esse pequeno rebanho que Jesus veio convocar em torno de si e dos quais ele mesmo é o pastor. Eles constituem a verdadeira família de Deus, ou família de Jesus, que é o nosso Deus. A esses que Jesus reuniu em torno de si, ele ensinou uma maneira de agir nova, que é guiada principalmente pelo mandamento do amor a Deus e ao próximo, e ensinou também uma oração própria, oração dominical, oração do Senhor, oração do Pai Nosso, uma oração que é um diálogo dos filhos com o seu Pai. O Senhor Jesus, ele dotou a sua comunidade de uma estrutura que vai permanecer até a plena consumação do reino.
há, antes de tudo, a escolha dos 12, com Pedro como seu chefe, representando as 12 tribos de Israel, e assim são as pedras de fundação da Nova Jerusalém. Os 12 são uma recordação das 12 tribos e, portanto, uma afirmação do povo de Deus. Os 12 serão as bases do novo povo de Deus, que é a igreja. Mas os 12 e os outros discípulos, eles participam da missão de Cristo, do seu poder e também da sua sorte. E por meio de todos esses atos, Cristo prepara e constrói a sua igreja. Mas a igreja nasceu primeiramente do dom total de Cristo para a nossa salvação, a sua entrega na cruz, que foi antecipado na instituição da Eucaristia. O começo e o crescimento da igreja são significados pelo sangue e pela água que saíram do lado aberto de Jesus crucificado, pois do lado de Cristo dormindo na cruz é que nasceu o sacramento admirável de toda a igreja. E aqui o catecismo ele retoma uma afirmação de Santo Ambrósio, uma comparação que é muito sugestiva, muito significativa. Da mesma forma que Eva foi formada do lado de Adão adormecido, assim a igreja nasceu do coração transpassado de Cristo morto na cruz. Terminada a obra que o Pai havia confiado ao Filho para realizar na terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes para santificar a igreja permanentemente. E aí nós chegamos a mais uma afirmação do documento conciliar. Foi então que a igreja se manifestou publicamente diante da multidão e começou a difusão do Evangelho com a pregação do mesmo. Por ser convocação de todos os homens para a salvação, a igreja ela é missionária, ela é enviada por Cristo a todos os povos para fazer discípulos de Jesus. E para realizar essa missão, o Espírito Santo dota e dirige a igreja mediante os diversos dons hierárquicos e carismáticos. Por isso, a igreja é enriquecida com os dons do seu fundador e empenhando-se em observar fielmente seus preceitos de caridade, humildade e abnegação, recebeu a missão de anunciar o reino de Cristo e de Deus e de estabelecê-lo em todos os povos. Deste reino, a igreja é germe e início. Mas, e assim nós concluímos a reflexão sobre a afirmação conciliar, a igreja ela só terá a sua consumação na glória celeste, quando Jesus retornar glorioso. Até aquele dia, a igreja vai avançando na sua peregrinação por meio das perseguições do mundo, mas também das consolações de Deus. Aqui na terra, a igreja sabe que está em exílio, como que longe do Senhor, e ela aguarda e deseja o advento pleno do reino, a hora em que ela será na glória reunida a seu rei. E a consumação da igreja, e por meio dela também a consumação do mundo, na glória, não vai acontecer sem grandes provações. Mas quando acontecer, e só então, todos os justos, desde Adão, em seguida Abel, o justo, até o último eleito, serão congregados junto do Pai na Igreja Universal. E assim, nós encerramos a nossa meditação de hoje, e no próximo encontro nós vamos continuar refletindo sobre a Igreja, falando sobre o seu mistério. Duas asas que nos